O assunto de hoje é libido. Como eu posso fazer para aumentar o meu apetite sexual? Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre a libido feminina. A primeira coisa que você precisa saber é que libido é multifatorial. É isso mesmo, sinto lhe informar, mas não depende apenas dos seus hormônios. Claro que hormônio é um fator sim que vai interferir na sua libido, mas não é o fator principal. A gente precisa avaliar alguns fatores para a gente ver o que pode estar interferindo no seu desejo. Primeiro, o óbvio, saúde física. Se você não estiver bem de saúde, é claro que você não vai ter disposição e nem libido para ter relação sexual. E associada à saúde física vem logo a saúde mental. Se você estiver cansada, deprimida, desanimada, com algum transtorno de ansiedade ou o seu sono não estiver muito regular, isso tudo também vai impactar na sua libido. Um outro ponto é a questão da sua autoestima. Se você não está se sentindo bem com o seu próprio corpo, como é que você vai esperar que outra pessoa também aprecie o seu corpo? Então, a gente precisa separar um tempo para o autocuidado e para a gente avaliar o que não está te satisfazendo no seu corpo. Será que alguma coisa que você consegue fazer algo para melhorar? Será que você precisa de ajuda profissional para tentar resolver ou até conseguir valorizar a sua imagem? Um outro ponto é a quebra de tabus. Nós, mulheres, crescemos rodeada de vários tabus. Que mulher não pode ter prazer, que mulher não pode usar determinado tipo de roupa, que mulher muitas vezes é a própria culpada de um... Não sei como que algumas pessoas ainda podem ter essa visão. Que mulher tem que ser pura e que o sexo é um pecado. Então a gente precisa desmistificar e quebrar esses tabus para a gente conseguir não só falar sobre sexo, mas também nos permitir sentir prazer. Afinal, todos nós podemos sentir prazer. A atividade sexual, ela é tão importante na nossa vida quanto dormir, quanto se alimentar, quanto se reunir com a família. Então, sexo também é sobre saúde. Um outro ponto é a fase da vida. Tem fases da vida que a mulher está muito preocupada com o trabalho, ou muito preocupada com os estudos, ou ela está muito focada nos filhos. E é normal que esse comprometimento com outras áreas da vida façam com que ela se importe menos com a questão do sexo. E tá tudo bem. Como eu disse, é uma fase. E fase vai passar. Mas falando ainda sobre fase da vida e essa questão dos filhos, é importante a gente lembrar também que muitos casais, às vezes eles caem na rotina e deixam o dia a dia com os filhos sobrecarregar em relação à relação do próprio casal. Então são pais que dividem cama compartilhada com os filhos, pais que estão com os filhos todo o tempo e, consequentemente, não tem um momento só do casal. Então, às vezes, vai ser necessário recorrer à sua rede de apoio para poder ter um momento mais íntimo com seu parceiro ou parceira. E, falando em relacionamento, isso também é muito importante, principalmente quando a gente está com uma pessoa há muito tempo. Porque, sim, a tendência é a gente cair na rotina, é a gente esquecer de pequenas coisas, de pequenos agrados que fazem parte do casal. Às vezes, no consultório, a gente pergunta: quanto tempo você não sai só você e seu parceiro ou sua parceira? Quanto tempo vocês não têm um momento a dois, um jantar ou uma viagem que for? E muitas vezes as pessoas nem se lembram. Principalmente quando são casais que também trabalham juntos. Aí sim que eles esquecem totalmente que eles não são só duas pessoas vivendo junto e convivendo numa mesma casa. Eles são um casal, eles já se apaixonaram um dia. Então é lógico, aquela chama da paixão, aquele fogo, principalmente quando a gente é muito jovem, muitas vezes não vai existir. Mas se a gente também não permitir esse momento a dois, não trabalhar nossa intimidade com a nossa parceria, aí é que não vai ter libido nunca. E essa relação com a parceria é fundamental para vocês poderem ter uma troca e uma conversa. Afinal, a relação sexual ela começa muito antes da cama. Aí que entra um outro fator importante que é o autoconhecimento.
Várias vezes eu pergunto na consulta se a mulher tem o hábito de e a resposta é não. Também, voltando para aquela história de tabu, como se isso fosse um pecado. Mas pelo contrário, a masturbação é uma ótima forma da mulher se conhecer, entender o seu corpo, saber aquilo que lhe dá prazer. O sexo não se resume à penetração. A gente tem um monte de área erógena no nosso corpo e que pode nos dar prazer. E com a masturbação, isso pode facilitar para você entender quais são essas áreas no seu corpo e, finalmente, contar isso para o seu parceiro. Porque, como eu disse, educação sexual não é uma coisa que a gente teve ao longo dos últimos anos. Logo, não só mulheres como homens não entendem ou como deveria ser uma relação sexual. Muitas vezes focamos apenas na penetração, mesmo em casais homoafetivos, de mulheres que se relacionam com mulheres. Às vezes elas usam brinquedos sexuais para ter uma penetração, mas a atividade sexual vai muito além disso. E como eu disse, existem várias áreas erógenas no nosso corpo. Então a gente precisa entender, a gente precisa compartilhar isso com a nossa parceria, conversar sobre o assunto e mostrar o que te dá prazer, o que você gosta e também aquilo que você não gosta. Porque você já teve aquela relação sexual que você tá ali por obrigação, que o parceiro ou a parceira tá fazendo uma coisa que você nem tá gostando, mas que você acha que faz parte do protocolo e fica com medo de falar, achando que isso vai atrapalhar a relação. E muito pelo contrário, se você não fala nada, a pessoa acha que você tá achando ótimo. E aí ela vai continuar fazendo, você vai continuar não tendo prazer e vai continuar com a sua libido alterada. Afinal, se tem uma relação sexual que você não gosta, o mecanismo direto é justamente fugir e não querer ter a relação sexual. Inclusive, essa questão de fugir e não querer ter relação sexual acontece com muitas mulheres que têm dores crônicas, com mulheres que têm uma tensão muito grande na região da pelve, provocada ou por uma endometriose, ou por um vaginismo, ou por alguma atividade sexual ou de relacionamento que teve ao longo da vida e que não foi muito legal e que, por reflexo, gerou essa contração da musculatura dessa região. Logo, a mulher não consegue relaxar e relaciona a relação sexual com dor, o que faz com que a sua libido fique baixa, já que ela não vai querer ter relação. Nesses casos, é importante agendar uma ginecologista para entender o que está acontecendo e até mesmo uma fisioterapia pélvica para tentar trabalhar e relaxar essa musculatura. Um outro ponto importantíssimo em relação ao desejo sexual da mulher é que nós temos um desejo muito mais responsivo, ou seja, a gente precisa de um estímulo para ter vontade. Então não fica esperando a libido cair do céu. Aquela libido espontânea que surge quando você só olha para a pessoa, isso é muito mais comum nos homens. Menos de 10% das mulheres têm essa libido com frequência. Por isso que a gente precisa ter uma boa relação com a nossa parceria. Porque, como eu disse, o ato sexual ele começa muito antes de chegar na cama. Então, ter momentos de casal, pensar em sexo, às vezes assistir filmes e séries que falem um pouco sobre o assunto, isso tudo pode te estimular. Como eu disse, não adianta esperar a libido cair do céu. A gente muitas vezes vai ter que ir atrás dela. E ir atrás também significa deixar que a parceria vá atrás de você. Porque o que acontece muitas vezes é que a mulher não está com vontade de ter relação, porque de acordo com a concepção dela, a libido dela está baixa, o parceiro até tenta uma aproximação e ela já bloqueia de cara e não deixa. Então, é importante a gente dar essa abertura e também procurar a parceria e procurar estímulos externos para que a gente possa ter vontade. E aí, por último, é que a gente vai pensar nos hormônios. Por que por último? Porque nós mulheres somos cíclicas. Então, tem fases do nosso ciclo que a gente vai ter um nível mais elevado de testosterona. Consequentemente, a gente vai ter mais disposição, mais vontade de ter relação e tem momentos que a gente vai estar com a testosterona um pouquinho mais baixa e vai ter um pouco menos de vontade. E isso é totalmente normal e fisiológico na mulher. Só que a gente sabe que tem alguns fatores que podem atrapalhar isso um pouco mais, como o uso de pílula anticoncepcional. Com o uso de pílula ou do Implanon, anel, adesivo, injeção ou outros métodos hormonais que bloqueiem o nosso eixo, essa oscilação hormonal não vai acontecer. Consequentemente, isso pode impactar na sua libido. Mas, como eu disse,
durante todo esse vídeo, não adianta colocar a culpa só no método contraceptivo e nos hormônios. A gente precisa avaliar também os outros fatores. Na pós-menopausa, a libido pode ficar muito variável, porque em algumas mulheres pode acontecer picos de testosterona e fazer com que elas fiquem com a libido muito aumentada, mas outras podem ter redução dessa testosterona e aí nesses casos a gente vai precisar sim avaliar uma reposição. Mas como eu disse, reposição de testosterona é para mulher que já está na pós-menopausa. Na pós-menopausa também pode acontecer um ressecamento da região vaginal, uma atrofia. E aí, nesses casos, a gente pode usar de lubrificantes, hidratantes vaginais, uso de hormônio na região vaginal ou até o laser íntimo, que vai estimular colágeno, vai melhorar o tecido da vagina e também deixá-la mais lubrificada. No pós-parto, também é comum de acontecer esse ressecamento e ser mais doloroso ter relação. E aí, novamente, a gente pode usar como recursos hidratantes, lubrificantes ou até o laser íntimo, para deixar esse momento mais confortável. E falando sobre conforto, ter esse momento a dois de uma forma que você se sinta confortável, num ambiente tranquilo, que você consiga relaxar sua musculatura para ter uma lubrificação adequada, também é fundamental para que o ato sexual seja prazeroso e você tenha vontade de repetir. Então, já anota essas dicas para você usar amanhã, que é sexta-feira, e começar a renovar a sua vida sexual. E se você quer assistir outros vídeos como esse, desvendando outros tabus e mistérios da saúde feminina, não deixe de se inscrever no canal, afinal, toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo, e também de me seguir lá no Instagram. Te espero no próximo vídeo.